Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prezados irmãos e irmãs, companheiros de Ideal Espírita, boa noite. Que a paz do Senhor continue desenvolvendo a todos, em que mais uma vez nos é dada a oportunidade de nos reunirmos no nome dEle, para lermos o Evangelho que Ele nos legou e interpretado à luz da doutrina espírita. Nós estamos já no capítulo 24, cujo título é Não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire. Uma alegoria de Jesus dizendo que a lâmpada, que a luz, ela deve ser sempre colocada numa posição de destaque, num lugar alto, elevado, de maneira que essa luz possa brilhar e atingir o maior número possível de pessoas. Essa é mais uma frase de Jesus para mostrar que Ele é a luz do mundo, que Ele veio trazer o conhecimento, veio trazer a palavra, e que essa palavra veio para ser ensinada a todas as pessoas. A palavra de Jesus não pode ser uma palavra limitada a um determinado grupo, a um determinado segmento. Por isso mesmo é que Ele não se deu ao trabalho de criar nenhuma instituição, nenhuma organização, nenhuma religião. Ele apenas foi um livre pensador, um homem muito além do seu tempo, que ensinava para pessoas rudes, para pessoas ignorantes, pessoas despreparadas em todos os sentidos que se possa imaginar. Eu costumo dizer sempre que, inclusive, para mostrar isso, ele fez um colegiado de pessoas comuns, de pessoas do povo, de nenhum ser especial ele se valeu. Pessoas comuns, pessoas muito simples, pessoas, inclusive, que deram provas de que elas estavam muito longe de compreender perfeitamente aquilo que Jesus representava. Nunca é demais lembrar que Tomé teve dúvidas e era um apóstolo, que Pedro negou e foi um apóstolo fundamental, sobre o qual Jesus edificou, entre aspas, a sua igreja, a sua palavra. Pedro, tu és pedra. Pedro vem do latim Petrus, que é pedra. Então, um discípulo chamado de pedra também teve o seu momento de dúvida e de negação. Judas traiu por dinheiro. A história é um pouco diferente, mas é o que nós aprendemos, né? De qualquer forma, ele não compreendeu a plenitude do que Jesus ensinava. Então, nem os que estavam muito próximos a Jesus tinham a certeza plena, o conhecimento profundo do que Jesus representava. Por uma razão muito simples, meus irmãos. Jesus é um espírito de uma evolução tão grande, mas tão grande, que os seres aqui da terra, o melhor que seja, fora ele, está muito longe dele. Para fazer um paralelo aí com a ciência aí da astronomia, que para medir distâncias fala em ano-luz, e ano-luz é uma coisa assim incomensurável. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Então imagina a velocidade da luz em um ano, né? Um ano viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Então, para fazer um paralelo, todos nós, não vou dizer nós aqui não, os melhores que passaram pela Terra, fora o próprio Cristo, por mais evoluídos que eles fossem, eles estavam há anos-luz da evolução do Cristo. Essa é a dimensão de Jesus. Nunca é demais nós pensarmos na exata dimensão de Jesus. Como Jesus representa uma grandeza espiritual. Não dá nem para nós imaginarmos. Quando muito, imaginamos precariamente. E esse Espírito extraordinário chamado Jesus, ele sempre ensinava nos menores acontecimentos da vida. O que é mais bacana, né? A gente via Jesus em todos os lugares. A gente via Jesus ensinando na vida. Jesus nunca foi para um templo para ensinar. A única vez que ele foi aos 12 anos, de certa forma, não se vai dizer que aquilo representou o seu trabalho, quando ele se perde da família e é encontrado em Jerusalém, no templo, ensinando aos doutores da lei. Ele tinha 12 anos de idade. Não se sabe ao certo o que ele falou. Tem um livro aí da ficção do Emídio Silva Falcão brasileiro, que é um grande pregador espírita, baiano, todos aqui devem ter ouvido falar dele, o Emídio, e que tem um livrinho pequeno chamado Um Dia em Jerusalém. E ele retrata, ele reproduz, ele cria o possível diálogo que Jesus teria tido com os doutores da lei. Ele falava, fale sobre o amor, né? Um doutor dizia. Aí ele criou, é uma ficção, mas muito bonito. Se Jesus não falou exatamente aquilo, mas ficaria bem, claro que falou muito mais.
Então chama Um Dia em Jerusalém. Ele ia e falava sobre o amor, fala sobre a paz. Então, é um livro pequeno, mas muito interessante, ali na minha juventude, me marcou muito. Um Dia em Jerusalém. Não é uma obra psicografada. Então Jesus, na verdade, ele ensinava onde ele estava. Ele ia nos lugares comuns. Ele visitava as pessoas nas suas casas. Ele ia a casamento, ele ia à festa. Ele ia onde ele podia ir. E quando ele estava nesses lugares, ele fazia exatamente aquilo que ele se propôs a fazer. Ele quis viver entre as pessoas, ele quis estar entre as pessoas comuns, se revelar como um comum, embora não fosse comum, para ensinar coisas do dia a dia para as pessoas se tornarem melhores, refletirem e se tornarem melhores. E imagina o desafio que foi para o Cristo conviver no meio de pessoas tão rudes, tão ignorantes, trazendo uma mensagem tão sublime. A dificuldade para Jesus foi exatamente nesse ponto. Dificuldade para nos usarmos de uma expressão nossa, porque para Jesus nada é difícil, né? Jesus já transpôs todas as barreiras. Jesus é aquele Espírito luminar, é aquele Espírito que já sublimou todos os sentimentos. É o Espírito que não tem mais a dimensão do tempo, que não tem mais a dimensão do espaço. Ele é. Isso é um espírito puro. Espírito puro, ele é. Ele não está preso, não tem ontem, não tem hoje, não tem amanhã. É um eterno aqui e agora. É um espírito que antevê tudo. Por isso é que ele sabia perfeitamente das dificuldades que ele passaria, das negações que ele sofreria. Disse a Pedro: Pedro, você está dizendo aí que estará comigo até o final, mas eu te digo que ainda hoje, esta noite, você vai me negar 3 vezes, Pedro, antes que o galo cante pela primeira vez. E Pedro, naquela fé robusta daquele momento, disse: nunca, mestre, jamais. E ele não mentiu, não, certamente ele sentiu isso, que ele não negaria. Mas ele não negaria porque estava tudo bem. Naquele momento, embora Jesus estivesse sendo preso, ele sabia do poder do mestre, ele tinha testemunhado isso várias vezes. Ele viu Jesus curar leprosos, viu Jesus curar uma mulher de uma hemorragia crônica de há muitos anos, andar sobre as águas, pacificar o mar e outras tantas coisas. Mas quando a dor bateu, quando alguém disse: é você que anda com ele, eu já vi você com esse homem está sendo preso e agora, a fé vacilou. Ele disse: não, está enganado, não sou eu. E por 3 vezes ele fez isso. Então o Espírito de Jesus é muito sublime, é muito elevado. E ele então ensinava para todo mundo. E uma das passagens está narrada aqui, quando Jesus estava na casa de Mateus. Mateus narra essa passagem. Jesus estava na casa dele. Uma visita normal, comum. E nesse momento que Jesus estava lá, publicanos estavam com ele na mesa. Pessoas ditas de má vida. Publicano, eu já falei isso aqui uma vez e todos sabem, só para recordar. Publicanos eram as pessoas encarregadas de cobrar imposto. Então, nós sabemos que o povo judeu vivia oprimido dentro do seu próprio território, feito escravo de um povo estranho, estrangeiro, que eram os romanos. E o publicano cobrava imposto. E certamente, que as pessoas não gostavam dos publicanos. Abaixo dos publicanos haviam os portageiros, que eram fiscais de menor estatura, digamos assim, e que se incumbiam de ficar às entradas das cidades cobrando imposto para que as pessoas entrassem nas cidades. Eram igualmente detestados. Então, sempre se teve essa ideia negativa de cobrador de imposto. Não só pelo que o imposto representa, mas sobretudo, aquele imposto pago a um povo que te escraviza. Imagina bem, alguém invade o seu território, te faz escravo na sua casa, bate na sua porta e recolhe tributo, que era assim que se recolhiam os tributos. Hoje você compra tudo, já vem cobrado imposto, né? Final do ano você ainda acerta as contas com o leão, terminou o mês passado. Mas naquela época ia de porta em porta cobrando. E cobrança de imposto sempre revoltou. Aqui no Brasil a gente tem um movimento aqui, né? Do Tiradentes, foi por conta da cobrança de impostos da coroa portuguesa, do quinto, 20% de tudo que se produzia era cobrado. Se fosse fazer uma rebelião hoje por isso, o imposto ainda é 27,5%. A gente acomodou um pouco de pagar imposto. Por 20% fizeram uma revolução no Brasil, revolução da Inconfidência Mineira. Sem contar que o cobrador de imposto, às vezes, ele ia além da sua função e extrapolava, e cobrava além, e ficava com dinheiro, enfim.
era algo detestável. E esse, então, esse funcionário graduado do governo era chamado de publicano, cobrador de impostos. E nesse dia que Jesus estava na casa de Mateus, com ele à mesa estava um publicano. Ele não foi identificado aqui, mas tem uma passagem do Novo Testamento muito emblemática, a história de Zaqueu, que também era um cobrador de impostos, que era um publicano. E que um dia, vendo Jesus passar, ficou louco para ver Jesus. Ele era um homem de baixa estatura, ele pulava, ele subia em uma árvore, subia num sicômoro, que era uma árvore de pequena estatura, mas era o suficiente para ele ser visto. Ele queria ver Jesus, ele era bem baixo. Pediu até alguém que o colocasse nos ombros, para que ele pudesse, então, ver Jesus. É o que essa pessoa falou: sai, você está achando que eu sou algum cavalo para te carregar nas minhas costas? Sai para lá, ô publicano imundo. E nem por dinheiro quis colocar Zaqueu nas costas para que Zaqueu visse Jesus. Só para ter uma ideia de como o povo odiava, detestava os chamados publicanos. E nesse dia, que esse publicano então não tem nome, estava à mesa, e com outras pessoas de má vida, diz o texto. Imediatamente, né, um fariseu disse assim: mas escuta, falou não para Jesus, né? Falou para os discípulos dele que estavam ali, não são nominados. Não fica bem o seu mestre, pessoal, sempre tentando atingir Jesus, né? Tentando, né? Como é que atinge a luz? A luz é inatingível. E falaram assim para os discípulos dele: não fica bem, o seu mestre fica aí, ó, comendo à mesa com publicano, cobrador de imposto, né? E pessoas de má vida. Pôs no mesmo patamar, publicano e pessoas de má vida. Jesus, não foi dito isso para ele, foi dito para os seus discípulos. Mas Jesus ouviu. E quando ele ouviu, ele retrucou, com muita tranquilidade, com muita serenidade. Ele vira-se para esse fariseu, que também não é identificado, e diz para ele, fala: olha, eu não vim, aí tem várias traduções, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os doentes é que precisam de médico. A ideia é a mesma. Naquele momento, Jesus deu uma lição sublime, dentre outras tantas lições sublimes que ele nos ensinou durante a sua passagem aqui pela terra, nesses 3 anos de apostolado, dos 30 aos 33 anos de vida física. Ele mostrou para aquela pessoa que exatamente ele não tinha nenhuma restrição de ninguém. Que ele, de fato, não negava, ele estava ali com aquela pessoa, tida como uma pessoa indigna, como detestada, como odiada. E naquela época de Jesus, existiam muitos grupos que liam as escrituras tradicionais, dado o Velho Testamento, desde as escritas de Moisés, lá em Deuteronômio e tudo mais. E eles eram os saduceus, eram os escribas, eram os nazarenos, eram os fariseus. E o fariseu, de todos esses grupos que liam, interpretavam e que se constituíam num grupo filosófico religioso, algo misto assim, eram os que mais tinham amor à lei. Aí alguém pode dizer: mas que bom, hein? Tem amor à lei. Mas não à lei que liberta, mas à lei que escraviza. Sabe como é que é aquela interpretação literal? A palavra mata, o Espírito vivifica. Eles eram fiéis intérpretes da lei como ela estava escrita, e eram, acima de tudo, valorizavam muito o externo e não o interno. Em várias passagens do Evangelho, tem lá uma passagem onde um fariseu adverte Jesus, que ele não lavou as mãos para almoçar, para jantar, e Jesus tem que repreender, dizendo, né, que eles eram semelhantes a sepulcros caiados, que por fora, o túmulo, bonito, você manda fazer uma sepultura, alguém falece, sepulta o corpo, rende uma homenagem, é direito de cada um, faz com mármore, com granito, na época, só com pintura de cal. Jesus falou: vocês são como sepulcros caiados. Caiado quer dizer pintado com cal, pintado, né? Vamos confundir com assinatura de família hoje. E aqui, você está bonito por fora e por dentro. O que que tem? Apenas um corpo em decomposição. Palavras de Jesus. Valoriza o externo. E disse mais: raça de víboras. Jesus, de vez em quando, falava umas coisas meio pesadas. Não sei nem se ele falou. Mas ele quis dizer o seguinte: olha, você me honra com os lábios, mas me desonra com o coração. Jesus falava isso também. Você me honra com os lábios, fala bonito, bate no peito e diz: Senhor, Senhor. Os fariseus eram mais ou menos isso daí.
bate no peito, grita Senhor, Senhor. Né? Tem aquela passagem do fariseu e do publicano que estavam orando. O fariseu orava de peito aberto, cabeça erguida, batendo no peito. O publicano olhando para o chão, não se dignava nem olhar para o céu, pedindo perdão a Deus pela sua condição. Isso é uma parábola. Mas Jesus, né, ele era terrível, entre aspas, nesse ponto. Quando ele ia dar um exemplo de virtude, ele pegava a pessoa mais detestada da sociedade e punha ele para ser exemplo de virtude. E ele pegava aquele que aparentemente era bom para desmascarar e colocava o defeito nesse que tinha a aparência de virtude. Por que ele fazia isso? De propósito, para chocar mesmo as pessoas, dar um choque de realidade nas pessoas, é o que ele fazia. Ele não fez diferente nesse momento, como na parábola do bom samaritano. O samaritano também, o pessoal não gostava muito dos samaritanos, não. Era um grupo meio que discriminado dentre os demais grupos, dentro da comunidade ali dos judeus. E aí Jesus coloca virtude exatamente em quem a gente rotula como ruim, para mostrar para nós, a todo momento, que nós não podemos nos considerar superiores a ninguém. A palavra do Cristo é uma palavra niveladora. A palavra do Cristo é uma palavra que aproxima as pessoas, porque ela não está vinculada a ideologias de partidos, de credos, de crenças, de dogmas, nada disso. Inclusive, lendo o Evangelho na sua parte de introdução, logo no começo, Kardec destaca isso, quando ele fala que o que é eterno no que Jesus falou, das 4 facetas das palavras do Cristo, a mais importante é a de cunho moral. A moral do Cristo é uma moral universal. Mesmo nas igrejas que não se compreendem muito, mas aquela parte filosófica moral é aquilo que de fato foi importante no que Jesus falou. E aí ele quis falar para aquelas pessoas: olha, vocês estão achando que eu não posso ficar com essas pessoas. Primeiramente, qual que é a leitura que se faz? Ó, você, Cristo, é puro, essas pessoas são impuras. E puro e impuro não podem andar juntos. Era essa a ideia que as pessoas tinham. E por isso repreenderam Jesus na pessoa dos seus discípulos. Não fica bem o seu mestre andar com pessoas de má vida. E aí a gente traz para a nossa realidade, às vezes, né? E quando a gente encontra sentido na palavra de Jesus, no Evangelho, na palavra de Deus, nós podemos fazer muita coisa. Nunca nos considerarmos melhores do que os que não conhecem aquela palavra, ou pior ainda, nos afastar dessas pessoas, a pretexto de que nós somos melhores. São exatamente essas pessoas, disse Jesus, que precisam de alguém que possa dar algum tipo de conforto para elas. E ele aí usou um paralelo, ele falou, ele equiparou. Então, essas pessoas que a sociedade rotula como sendo de má vida, e para a época se falou de cobrador de imposto, e hoje a gente poderia encontrar um correspondente em várias personalidades da nossa sociedade, sem citar ninguém, mas nós podemos encontrar falta de virtude em muita gente hoje. É o que não tem faltado, são exemplos de falta de virtude, de caráter duvidoso, de honra comprometida. Mas nem por isso nós poderemos tomar essas pessoas como indignas de qualquer tipo de presença de quem quer que seja. É estar com a pessoa exatamente, já que você pensa, então, diz Jesus, que ela tem problemas, então se aproxime dela. E faz um paralelo com a medicina. E ele compara essas pessoas a enfermos, a doentes. E ao fazer isso, ele diz: eu não vim para curar os sãos. Ali ele deu um ensinamento também. Ele quis mostrar para nós que a presença dele na terra foi para vir trazer tratamento, cura para a humanidade. Ali ele se colocou na condição de médico. E nós sabemos que Jesus, de tudo o que nós conhecemos de conhecimento na terra, ele detinha no mais elevado grau de perfeição. Se nós pensarmos em filosofia, ele foi o maior dos filósofos. Se nós pensarmos em medicina, ele foi o maior dos médicos. E certamente que nós recorremos a Jesus constantemente quanto das nossas aflições. Ainda não aprendemos muito a buscar Jesus nos momentos de serenidade. Esse é um problema que nós temos que equacionar ainda.
Dificuldade de buscar Jesus no momento de angústia e de dor, nós não temos. Mas não precisamos ficar envergonhados por isso, não, porque Ele sabe perfeitamente a nossa limitação, e Ele até nos fez um convite: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, aflitos, eu vos aliviarei. Mas nós sabemos muito bem buscar Jesus, porque sabemos, identificamos bem na figura de Jesus, além do irmão mais velho, do amigo, do pai, do irmão, enfim, identificamos a figura do médico. E muitas das vezes pensamos: eu não sou nem digno de ir até o mestre pedir, porque eu fiz tanta coisa errada, fiz uma análise de consciência aqui, eu não tenho coragem nem de pedir a presença e a ajuda de Jesus. Mas ele falou o contrário. Somos nós que precisamos dele, mais do que qualquer outro. Mais do que qualquer outra pessoa, nós que temos problemas, podemos e devemos buscar Jesus, porque Ele nos deixou franqueada essa oportunidade. Agora, Jesus é médico, médico das almas. Então, Jesus, Ele veio para dar às pessoas uma luminosidade, uma condição de crescimento, que Ele dando isso a nós, nós podemos desenvolver a nossa vida. Jesus foi médico daquela mulher que eu acabei de mencionar aqui, que tinha aquela hemorragia de muitos anos. A história bíblica nos conta que aquela mulher, também no meio de uma multidão que se aproximava de Jesus, que queria tocar Jesus, que queria falar com Jesus, e ela não tinha nenhuma ascendência especial para chegar até perto dele, mas ela conseguiu, quando muito, tocar no manto de Jesus. E quando ela toca no manto de Jesus, Jesus percebe. Jesus percebe, porque Jesus tinha o que nós conhecemos hoje por mediunidade, né? Ele tinha, num grau muito elevado, essa condição de transferir energia para outra pessoa. Esse magnetismo pessoal de Jesus era uma coisa extraordinária. E ele então diz, no momento em que a mulher toca nas vestes dele: sinto que de mim saiu virtude, algo assim. Ele percebe, né, naquele magnetismo extraordinário, que dele próprio emanou energia para aquela mulher, que ele nem havia visto, ele nem identificou quem era. Ele identifica depois. E a mulher, então, se cura imediatamente, instantaneamente, cessa, estanca essa hemorragia. E ele, então, diz a ela: mulher, a tua fé te curou. Então, olha que médico maravilhoso. É o médico que cura, é o médico que está ao lado de quem precisa e não chama para si nenhuma glória. Ele diz: tua fé te curou. É esse o médico das almas que nós precisamos. É essa pessoa que nunca discriminou ninguém, que recebeu Maria Madalena arrependida da sua vida, até então sem um rumo certo na vida. E ele poderia muito bem, até para manter a sua aparência de homem puro, mas Jesus não tinha aparência de homem puro, ele era um espírito puro. Ele não refuta a mulher, ele aceita que a mulher venha até ele e ensina para ela. Diz que ela devia amar. Ela diz: mas é o que eu tenho feito na minha vida desde a minha mocidade, porque ela se dedicava à prostituição, vivia da mercancia do próprio corpo. E Jesus não a discriminou. Diz: mas não é desse amor que eu estou falando. É amar os filhos sem pais, os irmãos que perderam seus irmãos, as pessoas que estão perdidas. E ela então compreende. E aí tem obra falando sobre a vida dela, tem palestras sobre a vida dela. Seu Jair falava uma maravilhosa sobre a vida de Maria Madalena. Viveu, compreendeu, é um doente que não foi recusado, que se curou, e quem procurar ler sobre a vida de Maria Madalena vai encontrá-la depois redimida no Vale dos Imundos, que era o local destinado ao recolhimento dos leprosos. Esse era o nome da ancianias na época. Doença de estigma social muito grande, sem cura, a pessoa ia se decompondo em vida. E é claro que quando alguém contaminava-se da doença, era retirada da sociedade e levada, podia ser rico, pobre, quem fosse. Levavam-se todos para o mesmo lugar, chamado Vale dos Imundos. Esse era o termo totalmente descaridoso da época. Estou refletindo aqui o texto histórico. E Maria Madalena um dia estava na praia, e quando os leprosos, esse era o nome da época, né, vinham caminhando, eles vinham tocando uma sineta, dando sinal da aproximação deles, para dar direito das pessoas correrem, para não se depararem com eles, por vergonha, pela deformidade que a doença impunha a eles, e não tinha cura, era progressivo e incurável.
Então, quando ela escuta, o instinto dela foi o de qualquer um, correr. Porque ela sabia o perigo, né? Entre aspas. A gente sabe hoje que o contágio é mínimo, praticamente nenhum, podemos dizer assim. O cunho da doença é kármico, sabemos disso. Mas na época não, se imaginava que era contagioso, e por isso o medo. E ela então, quando ela pensa em fugir, ela lembra de Jesus, aquele médico que não a desprezou pela sua condição, por ser ela uma prostituta. E que disse a ela que ela devia amar as pessoas que não tinham por quem, os filhos sem pais, os irmãos sem irmãos. E eram exatamente esses que vinham ali tocando a sineta, os leprosos. Ela então retorna a si própria e resolve ficar, e mais do que ficar, caminha em direção a eles, e a história é muito bonita. E ela então passa a conviver e vive longamente, segundo a obra fala, desencarna entre eles, depois de muitos anos, em que ela própria um dia percebe uma mancha violácea no seu busto e percebe que ela também havia adquirido a enfermidade e continua trabalhando naquele amor incondicional com aqueles leprosos até o final da sua própria vida física, resgatando por completo a sua condição espiritual, no momento em que ela foi uma daquelas pessoas que Jesus não se afastou delas. Uma das doentes que Jesus disse, é para esses que eu vim, são para os doentes. Ou se nós formos encontrar também aquele jovem rico, que um dia procura Jesus, e a música é cantada aqui quase toda segunda-feira, em que ele pergunta o que ele deveria fazer, né, para alcançar a salvação. E Jesus fala para ele, vai e vende tudo o que tens e me segue. Ele reflete, pensa, mas não era o momento para fazer isso. Ele não tinha ainda condição de assumir uma responsabilidade dessa. Ele entendeu a palavra, mas não era exatamente isso que ele podia fazer. Não fez. Não tem problema. A palavra havia sido lançada. Jesus falou para uma pessoa, independentemente de medir, falar assim, para esse eu ensino, porque esse é bom. Para esse não, ele não vai me ouvir. Jesus não nos avalia assim. Jesus é como o sol, que todos os dias sai no horizonte, para bons e maus, para justos e injustos, para sábios e ignorantes. O sol é a maior bênção que nós temos aqui na Terra. É a condição de existência da vida na Terra, é o sol. E Deus, o Criador dessa maravilha, né, desse calor extraordinário que a gente recebe dele, imprescindível para a vida, ele não distingue as pessoas. Todos recebem igualmente essa luz. Agora, Jesus é uma comparação do sol, então ele também se fez presente para aquele jovem rico. E lendo as obras espíritas, encontramos, na pessoa de um espírito chamado Miramês, a identificação, dizem, eu não estou afirmando nem negando, mas acho bastante razoável, até pelo paralelo que se faz. Miramês foi um espanhol, um nobre espanhol, rico, que um dia veio até o Brasil, aquele Brasil ainda início de colônia, e conviveu com os índios, com as pessoas humildes aqui, e se apaixonou de tal maneira que ele veio em missão oficial do governo espanhol e não quis mais sair daqui. Ele constituiu um procurador que o representasse na Espanha, para que vendesse todos os seus bens, todo o seu patrimônio lá na Espanha, e distribuísse aos pobres, e não era pouca coisa. E ficou até o final dos seus dias, desencarnou já provecto, bem velhinho, realmente já decrépito, aqui no Brasil. E aí o paralelo que se faz nessa revelação é exatamente essa. Ele não atendeu o convite de Jesus, que não discriminou quando ele era um jovem rico, ao tempo que Jesus esteve entre nós, mas séculos depois, ele pôde atender, ainda que intuitivamente, esse convite. Não se lembrava da última vida, mas aquilo ecoava dentro dele. E quando ele identificou aquelas pessoas humildes, pobres, sofredoras aqui do Brasil, ele optou por ficar com elas. E aí fez o que Jesus pediu para que ele fizesse, sabendo que ele não ia fazer naquele dia. Jesus sabia, estava preparando ele para o futuro. E agora, nessa nova existência, ele, como Fernando Miramês, ele vende tudo o que tem, dá aos pobres. Mas não seguiu o Cristo, ele ficou aqui cuidando das pessoas. É exatamente isso. É exatamente isso que ele fez.
O Cristo não é alguém que vai na frente e você vai atrás seguindo ele, não. Isso é coisa de que não tem o que fazer. Jesus tem muita ocupação. A gente segue Jesus é com atitude, é com palavras, é com pensamentos, é com ações. Não é simplesmente fazendo um cortejo. Até porque seria reduzir muito a importância de Jesus, de um líder que vai à frente e nós seguindo atrás. E assim, meus irmãos, existem muitas pessoas que, a princípio, eram tidas como pessoas indignas da presença de Jesus e que, com o tempo, naquela existência ou em outra, deram esse testemunho. Então, Jesus não desiste de nenhum de nós, em momento algum. Todos nós somos importantes para Jesus. Todos nós temos essa importância para Ele. Porque Ele sabe, nós não sabemos, mas Ele sabe, que nós todos estamos predestinados ao bem, à luz, ao progresso. Ele sabe. Por pior que a pessoa esteja naquele momento, Ele sabe. Quando as pessoas estavam lá desconsiderando Ele na cruz, maltratando Ele na cruz, o que Ele falou? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Isso é que é compreender a alma humana. Para Jesus, todo mundo que faz o mal é porque não compreende ainda. Só isso. Ele não tem aquele conceito assim, esse aqui é mal. A gente tem esse conceito. A gente meio que separa as pessoas assim. Esse é bom, esse é mal. Esse é bom, esse é mal. Jesus nos vê com a mesma condição, com o mesmo enfoque. Ele sabe que cada um está num degrau da escala evolutiva. Então, quando ele pode, ele se aproxima daquele que precisa, independentemente de qualquer coisa. Isso serve para nós, né? A gente pensa, eu não vou me aproximar porque pega mal para a minha imagem. Que imagem? A imagem, novamente, a imagem do exterior. Imaginemos Jesus preocupado com o exterior. Jesus cultivava o interior, nunca o exterior. O sábado é consagrado, é um dia especial, você não pode, porque isso é da tradição judaica lá, você não pode fazer nada no sábado. Não? Então eu vou curar dia de sábado. Jesus curou várias vezes dia de sábado. Para afrontar? Não. Para tirar a ignorância. A gente é cheio de ignorância, né? Ignorância até hoje, Márcia. Não pode passar debaixo de escada, que dá azar. Se pular o menino, ele não cresce. Pula de volta, porque senão o menino não cresce. Quem nunca ouviu falar isso aqui? Não é? Não pode fazer isso, não pode pular a janela que vira ladrão. As mães falaram isso para a gente, né? Passasse pela janela e virar ladrão. Se não sair pela mesma porta que entrou, nunca mais volta a visita. Põe atrás da porta uma vassoura para a visita ir embora. Todo mundo aqui conhece uma crendice dessa, que a gente fica rindo. A gente fala assim, eu não acredito não, mas por via das dúvidas eu vou fazer, só para conferir, só para garantir. Mas não acredito não. Então Jesus veio para desmascarar essas coisas tudo. Cura sábado, cura domingo, cura qualquer dia. Porque todo dia é consagrado ao trabalho. Está entendendo? Dou o exemplo de pessoa boa em quem aparentemente é ruim, porque as pessoas não podem ter rótulos. Nós somos o que somos e não o que aparentamos ser. Essa é a grande mensagem do Cristo para nós, sempre e nessa noite em especial. Sejamos o que somos, não somos melhores, não somos piores, somos nós mesmos. E sempre que pudermos, sejamos úteis ao nosso próximo. Que Jesus nos ampare e nos proteja, hoje e sempre.